Bom dia, irmãos, tudo bem? Como vão? Um bom domingo a todos vocês. Mais um dia de escola bíblica dominical para a Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, tá? Esse vídeo está sendo gravado e vai estar disponível para todos quanto quiserem assistir essa escola bíblica dominical, mas eu reforço que as escolas bíblicas dominicais estão sendo efetuadas de maneira presencial na Igreja Batista das Jardim das Esmeraldas, todos os domingos às 9 da manhã, um pouco antes do culto da manhã. Aproveitem, pois é uma oportunidade de conhecermos mais e mais o Senhor. Por mais que tenhamos fé no nosso coração, por mais que tenhamos esperança pelo que vem do Senhor, nós temos que ter um pleno conhecimento da tua obra, de quem é o Senhor Deus, para que não possamos errar o alvo. É muito importante isso, a gente aprender mais e mais. Não precisamos ser uns experts nesse assunto, mas quando a gente conhece mais e mais a história do povo de Deus, quando a gente conhece mais e mais das obras de Jesus Cristo, Salvador aqui na Terra, quando a gente conhece mais e mais os propósitos do Senhor aqui, nós ficamos muito mais convictos nas palavras e na nossa própria fé. Vamos lá, irmãos. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, na EBD número 6. Nós já estamos na metade do caminho, na metade do trimestre desse livro, que é os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então, nós estamos tratando nessa revista desse trimestre 4 livros da Bíblia: Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Tá? É muito importante esses 4 livros, porque eles tratam, como eu já disse anteriormente, esses 4 livros eles têm uma similaridade entre eles. Eles tratam de um período que o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, foi atacado pela Babilônia, pelos caldeus, e foi levado no exílio. Esse foi o período chamado do exílio babilônico. E ele deixou marcas profundas para o povo de Deus. Lembrando que nós estamos falando de um período do século 6 antes de Cristo. Nós estamos falando de um período há 600 anos de Cristo chegar aqui na Terra como homem e fazer o seu ministério. Então, tudo isso que aconteceu no exílio da Babilônia, ele provocou mudanças drásticas e definitivas à fé daquele povo. E aí, para a gente entender um pouco mais, o tema de hoje da IBD 6 é Lamentações e Esperança, e ele culmina exatamente com o livro de Lamentações. Até a IBD 5 nós tratamos sobre o livro de Jeremias, um profeta da época e que foi predecessor do exílio da Babilônia. E ele, no livro de Jeremias, no livro que ele escreveu, ele já demonstrava, já sinalizava a corrupção do povo de Israel e a consequência das consequências do que haveria a vir, que seria o exílio babilônico, a destruição de Jerusalém, enfim, ele já predizia isso em suas profecias. A coisa não ia andar bem. Então a gente tem que entender um pouco mais, para a gente chegar nesse conceito de lamentações e esperança, a gente tem que entender um pouco mais do que estava acontecendo naquele momento. Tá? O momento histórico que Israel estava inserida, que Judá estava inserida, e aí a gente vai sair um pouquinho do nosso ponto de largada de Josué. O livro de Josué consta, depois de Moisés, que Josué tomou toda Canaã, foi tomando toda Canaã e foi distribuído nas tribos, nas 12 tribos de Israel. Depois que Josué se foi, veio um período chamado Juízes, no qual
cada tribo tinha um juiz representante e que se autogovernava. E essas tribos, apesar de terem conflitos, elas formavam um estado, um grupamento. Nisso, grandes impérios estavam se formando. Do sul, Egito, que já tinham se formado, o Egito, o Império Egípcio era muito forte ao sul de Canaã, e ao norte, com a Síria, que depois seria a Babilônia, entre o rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Estavam se formando essas grandes potências mundiais, e no meio estava Canaã e o povo de Israel, o povo hebreu estava se formando, e eles acreditavam no único Deus. Isso era o que distinguia eles dos demais povos politeístas daquela região. Depois que se passou o período de juízes, o império se consolidou em Saul, num rei só, único, e unificou todas as tribos. E aí o crescimento de Israel começou a aumentar e aumentar. Passou pelo rei Davi, que consolidou militarmente mais ainda o povo, e aí chegamos no rei Salomão. O rei Salomão ele fixou as bases do império, fixou as bases do estado, do que conhecemos como reino de Israel naquele momento, e ele construiu o templo de Jerusalém. Até então, o povo de Deus adorava ao Senhor Deus nas tendas, e no tabernáculo, que era um tabernáculo móvel. Nesse momento, Salomão propôs fazer um único templo exclusivo a Deus. Nós temos que contextualizar isto como fé naquele momento. Hoje, com Cristo e o Espírito Santo dispensado em nossa vida, a gente tem uma outra ótica de visão em relação ao que é de fato fé. Nós não precisamos mais de tendas, nós não precisamos mais de aparatos edificados por mãos humanas para adorar o nosso Deus. O nosso Deus, nosso templo hoje somos nós mesmos. Nós temos que nos santificar e nos purificar. Abrindo esse parênteses, continuamos a história. Salomão ele consolida com o templo de Jerusalém. Isso foi um marco para o povo de Israel, já que o povo de Israel tinha um local para adoração. E não só o povo de Israel, não só o povo hebreu, mas também outros povos iam para lá para adorar o único Deus, o Deus Jeová, o único Deus existente naquela região, já que os demais eram politeístas e eram vários deuses, divindades estranhas. E esse Deus era o verdadeiro Deus, criador do céu e da terra, soberano, Senhor dos exércitos. Que esse era o verdadeiro que estava lá. E aí criou-se o Templo de Jerusalém. O povo de Israel prosperou grandemente nesse período, mas o pecado, depois de Salomão, começou a assolar esse povo. E esse povo passou a se desviar sua atenção para as idolatrias dos povos em volta. Os povos em volta começaram a trazer as idolatrias, e aí nesse momento é que o povo de Israel começa a se perder. O povo de Israel começa a se dividir um reino do norte com o do sul, Israel ao norte, Judá ao sul, Judá que possuía Jerusalém no meio, e aí que nessa Judá, desse momento, a gente começa a entender o contexto atual do livro de Lamentações. Essa Judá, após várias idolatrias, ela é tomada pelos babilônicos. Ela é cercada pelos babilônicos. E Jerusalém é sitiada durante anos, e toda fome, miséria, desgraça acontecem naquele povo, naquele momento, por conta da Babilônia. A Babilônia vem da Mesopotâmia e toma toda aquela região. E aí esse aspecto todo ocorrido de desgraça, de desesperança e de punição fica claro para o profeta Jeremias, que provavelmente é o escritor de Lamentações, que
era uma punição divina, era uma punição de Deus. O povo não havia sido fiel a Deus como Deus havia sido fiel e precisava, primeiro, ser punido, segundo, ser corrigido. E aí o Senhor Deus usa a Babilônia, usa os caldeus, usa Nabucodonosor para dominar e ser o agente de punição e de correção desse povo. As principais pessoas mais importantes do império, do reino de Judá, é levado à Babilônia como cativos. Quem fica lá? Os mais pobres. Depois, como um golpe de misericórdia, Nabucodonosor manda o seu principal general e ateia fogo em Jerusalém e destrói totalmente Jerusalém. E quem ficam lá são os mais pobres e passam por diversas dificuldades. E esse contexto trágico é que o Jeremias escreveu o seu livro de Jeremias profetizando tudo o que viria a acontecer, e ele passou por tudo isso, ele viu tudo isso acontecer, e agora ele escreve, provavelmente foi ele que foi o escritor do livro de Lamentações. O livro de Lamentações, aí eu vou puxar um parêntese para o lado de cá, explicando sobre o contexto, a formação do livro de Lamentações. O livro de Lamentações são formados em 5 capítulos poéticos. Ele é um livro poético. Bem, por que muitas vezes escritores escrevem poesias? Qual que é o objetivo de escrever poesia? A poesia, a escrita normal convencional, tem um propósito de registrar eventos, registrar ocorrências. Então, em termos básicos, elementares, toda a civilização, todo o povo tem uma escrita e usa-se dessa escrita para refazer os seus registros históricos, seus registros de negócio, suas leis, que são coisas mecânicas básicas. Quando você começa a dominar um pouco a literatura, quando você começa a dominar um pouco essa língua, esse idioma, você começa a partir para outros movimentos estilísticos da língua, que a poesia é uma delas. A poesia ela é estilista, ela é bonita de se escutar, ela tem uma sonoridade agradável aos ouvidos de quem ouve. E aí ela tem um outro propósito, o propósito das pessoas que ouvem essa poesia gravar isso na sua mente. As pessoas daquela época, poucas sabiam escrever, ler e escrever, então a maioria, a grande base, não sabia ler e escrever, então era importante a poesia naquele momento para trazer esse aspecto linguístico, esse aspecto estilístico, bonito, sonoro, e que fazia as pessoas gravarem aquilo lá. E o livro de Lamentações são 5 poesias, 5 capítulos. E o último capítulo, capítulo 5, capítulo 1 ao 4, ele fala basicamente das lamúrias, das lamentações, das desgraças que ocorrem naquele povo. E dizendo e colocando como culpa própria o próprio povo. O próprio povo buscou aquilo, o próprio povo se afastou de Deus, de fato. E o afastar de Deus é muito ruim. E aí há a punição e há a correção em tudo aquilo que está acontecendo. Tudo que acontecia, tudo que aconteceu naquele momento foi muito forte, muito impactante. Imagine só um povo estranho da sua cultura chegar a invadir sua terra, fazer você de escravo, destruir seu templo, que é o maior objeto de fé que existia na época para eles, acabar com seus tesouros, destruir tudo que tinha lá, deteriorar tudo e deixar toda a população pobre na miséria, na desgraça. Isso é muito terrível. Foi muito terrível. E aí isso impactou muito.
Isso é tratado, toda essa dificuldade é dita nesses 5 capítulos de Lamentações. No 5º capítulo de Lamentações, ele é diferente dos 4 primeiros, porque ele é uma oração longa, e que Jeremias provavelmente reconhece que há esperança ainda. No 5º capítulo é que vai começar a se dizer que ainda há esperança. E aí, nesse contexto do livro escrito que nós temos hoje, o livro de Lamentações, existem algumas questões que a gente precisa reconhecer nesse livro da Bíblia para os nossos propósitos, inclusive nos dias de hoje. Primeiro, além da sequência de lamúria, choro, dor, tudo isso traz um modelo ao crente de devoção. Ele, triste, recitando todas essas dificuldades, ele o direciona para uma devoção. E pelos erros cometidos, pelos erros anteriormente cometidos, ele reconhece os erros que foi feito. Ele tem uma devoção profunda a Deus, tem uma adoração profunda a Deus nessas lamentações, e aí ele reconhece os seus erros. Esse é o principal propósito pedagógico do livro de Lamentações e do propósito que houve aquele povo aquele momento, no século VI a.C. O castigo e o sofrimento, eles têm 3 partes importantes, tem 3 sequências importantes. Esse castigo e sofrimento que ocorre, ele tem 3 sequências importantes que passaram por aquele povo naquele momento e por Jeremias. O primeiro, o sofrimento e o castigo não podem ofuscar a grandeza de Deus. Por mais que a gente esteja sofrendo, por mais difícil, a gente não pode em nenhum momento do nosso sofrimento a gente ofuscar a Deus. Deus ainda está presente e Ele é soberano sobre todas as coisas. O segundo é que o sofrimento e castigo tinham um propósito de punição e de correção, tá? Ao povo de Israel. Havia necessidade de você corrigir e punir aquilo. E aí um alerta e aí é um alerta também que o próprio livro faz quanto aos falsos profetas. Muito provavelmente o que levou a toda aquela degradação espiritual do povo de Israel foi falsos profetas, foi sacerdotes mesquinhos, foram profetas que cometeram equívocos gravíssimos, levaram o povo para a idolatria, levaram o povo para a maldade. Tá? E isso direcionou os caminhos dos povos para o mal. E aí, esses são os 3 eventos que mostram o castigo e o sofrimento do povo. Aí nós chegamos, depois do castigo e do sofrimento, chegamos num estágio chamado tristeza profunda. A tristeza era extremamente profunda depois daquele ambiente de desolação total, destruição total. E aí, a gente tem que levar 2 considerações aí. Quando a tristeza é profunda, parece que Deus nos deu as costas. A impressão primeira que a gente tem no momento de desolação é que parece que Deus se afastou de nós de fato. Parece que Ele não está nos atentando mais. Parece que Ele está distante. Ele virou as costas. Isso não é verdade. Só que, porém, em situações como essas, que o nosso lamento deve ser o mais sincero, pois nesse momento Deus se manifestará. Importante é que, apesar da gente aparentar estar afastado de Deus, quando as nossas lamúrias, as nossas lamentações, as nossas orações, as nossas súplicas são sinceras, partem do nosso coração, a gente sabe, tem certeza que Deus está ouvindo. Quando o nosso coração é sincero, não é falso, não é cheio de interesses individuais e egoístas, a gente sabe que Deus está olhando para nós. A gente sabe que Deus está nos ouvindo, está nos cuidando.
E a gente tem que ter em mentalidade uma coisa suprema que nunca a gente pode abandonar, que o Senhor é justo. O povo de Israel estava sofrendo, mas ele tinha que entender que o Senhor é justo. A justiça é um adjetivo que completa o que Deus é de fato, o que o Senhor Deus é. Então, em meio às dificuldades, temos que proclamar que o Senhor é justo. Mesmo que estivermos em dificuldades, a gente tem que dizer, esses caminhos são justos, porque o Senhor está sob controle de tudo isso. E Ele é justo. Segundo, é que somente com esta compreensão poderemos continuar suplicando ao Senhor e aguardar o seu auxílio. Quando a gente entende de fato, temos consciência de que o Senhor é justo, proclamamos essa verdade, a gente começa a compreender que somente assim, nessa súplica ao Senhor, podemos aguardar o seu auxílio. E vai vir o auxílio. E aí a gente tem que entender que da súplica nasce a esperança. Da súplica, da lamentação nasce a esperança. Interessante que o caminho dessa renovação, ela é muito interessante porque ela começa do pecado. Do pecado vai para a punição e para a correção, que vai para o sofrimento. Esse sofrimento ele gera angústia. Essa angústia, por si, ela demonstra um arrependimento. O arrependimento, quando nós estamos arrependidos do que fizemos, ele cria em nosso coração a oração sincera, a súplica sincera e verdadeira, uma oração. Essa oração vai trazer esperança, e da esperança nós teremos fé e renovação. A nossa vida será renovada com esse processo de renovação que nós temos em nossa vida. Então, da súplica nasce sempre a esperança. Sempre assim. Conclusão que nós temos que ter deste livro maravilhoso de Lamentações é que o pecado do povo a nível nacional provocou a queda de Jerusalém e o exílio do povo. Castigo e correção houveram naquele momento. Desta queda houveram súplicas sinceras, orações sinceras de profetas e de pessoas do bem. E aí isso criou no povo novamente fé e esperança. É nisso que temos que ter total ciência das nossas vidas. Esse momento histórico do povo de Israel, do povo hebreu, esse momento que é escrito e descrito no livro de Lamentações é um exemplo aplicado em nossas vidas hoje, depois de Cristo, com nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, em nosso coração e o Espírito Santo de Deus depositado em nosso verdadeiro altar, que é o nosso corpo em santificação. É isso que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.